veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. E aí eu aprendo aqui rapidamente, e eu quero ser muito sucinto, mais até do que foi domingo, é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouvir. O que contamina o homem é o que entra ou o que sai? O que contamina o homem é o que entra ou o que sai? É o que sai. Se o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai, eu tenho que ter a capacidade de percepção que aquilo que está entrando dentro de mim tem que ter o chamado crivo de admissibilidade, para saber que aquilo que está entrando, eu vou poder passar para frente? Aquilo vai gerar algum tipo de edificação? Algum tipo de transformação? Algum tipo de exortação que redime? Eu preciso ter essas perguntas dentro de mim. Aquilo que eu estou ouvindo, eu posso trazer como edificação para transformar alguém, para ajudar alguém, para... Deixa eu fazê-los entender o que eu quero aqui nessa noite. Quando alguém faz alguma postagem na internet e essa postagem ofende a honra de alguém, digamos que eu faço uma postagem contra o pastor Tiago. E nessa minha postagem eu ofendo a honra do pastor Tiago. Eu estou inserido no artigo 38, 138 do Código Penal, ou 139, ou 140, são chamados crimes contra a honra. Pode ser uma calúnia, pode ser uma difamação, ou pode ser uma injúria. A tipificação vai ser vista na hora pela autoridade competente. Agora, se o pastor Marlon viu que eu ofendi o pastor Tiago e pegar aquela ofensa e espalhar também nas redes dele, onde foi a origem da ofensa? Foi comigo. Foi ele que ofendeu? Quem ofendeu? Fui eu. Mas se ele espalhar essa minha ofensa, ele responde da mesma forma como se ele também fosse o ofensor. Estão me entendendo até aqui? Então veja, a lei dos homens entende que se você espalhou uma ofensa que alguém fez, um crime que alguém cometeu,
você responde no mesmo patamar da origem. Agora veja, no mundo espiritual, como funciona? Quando eu recebo uma informação, eu tenho que ter o descortino, a sabedoria, que se eu quiser repassar aquilo, eu tenho que saber, vai edificar alguém? Vai transformar alguém? Vai dar uma nova oportunidade a alguém? São perguntas que eu preciso estar me fazendo e que o Espírito Santo não vai me auxiliar para isso. Deus nos deu a capacidade de saber discernir aquilo que devo ou não fazer. Quem me entende, diga amém. Amém. Vamos lá, estamos aqui criando um pensamento. Eu vou lá e volto. Então pense, se o que contamina o homem é o que sai e não o que entra, eu tenho que saber que aquilo que está entrando tem que passar pela minha filtragem. Porque muita gente está morrendo aí de infarto precocemente. Estão recebendo problemas e problemas e estão levando para o coração. O coração não aguenta. Não consegue ter um filtro para... Esse negócio está me fazendo mal. Joga isso fora. Joga isso no lixo. Eu não quero dentro de mim. Eu não vou ficar ruminando esse problema. Não vou. Não quero. Essa capacidade é minha. Não é de Deus. Eu tenho que saber aquilo que é saudável para mim e aquilo que não é saudável para mim. Só tem uma coisa que eu não preciso filtrar. É isso aqui. Ouvindo falar de... Repito, ouvindo falar de... Jesus. Aí eu não preciso filtrar. Eu não preciso filtrar. Porque quando se fala de Jesus, já remete a você o quê? Transformação, salvação, cura, libertação, restauração, vida com Deus, vida digna, nova chance, nova oportunidade, um novo propósito, um novo caminho. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque está falando de Jesus. Veja que a Bíblia é muito clara. Olha o texto. Ouvindo falar de Jesus. Estão falando de quem aqui? Estão falando de quem ali? Esse episódio, que episódio é esse? A mulher ela conhecia Jesus? Jesus já tinha comido na casa dela? Jesus já tinha conversado com ela? Jesus já tinha dialogado com ela? Ela apenas ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, gera no coração dela o quê? Uma fé. Ela ouve falar de Jesus. Veja que essa aqui era uma mulher qualquer, pastor Elizabeth. Se essa mulher fosse uma mulher qualquer, a Bíblia não falava que ela gastou tudo que tinha. Se ela gastou tudo que tinha, não estou falando de alguém que tinha pouco. Eu estou falando de alguém que tinha muito. E ela gastou tudo que ela tinha tentando resolver o seu problema de saúde, até que ela ouviu falar de Jesus. Porque tem muita gente que não consegue avançar na vida. Está desprezando essa frase. Eu quero ouvir falar de Jesus. Aleluia.
Não, eu só quero ouvir falar do Covid-19. Eu só quero ouvir falar da influenza. Eu só quero ouvir falar do que está acontecendo na vida. Não! 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 Se nós queremos crescer, se nós queremos avançar na vida, temos que emprestar o nosso ouvido a quem? Eu quero ouvir falar de Jesus. Porque quando eu ouço falar de Jesus, eu sei que Ele está falando de transformação. Alguém está sendo transformado, alguém está sendo curado, alguém está sendo restaurado, alguém está tendo uma nova oportunidade. Por quê? Porque está ouvindo falar de... E quando você ouve falar de Jesus, você tem livramento, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Quando você ouve falar de Jesus, você tem livramento. Josué 2, 10, 11. Josué 2, 10, 11. Vamos lá. Vamos lá. Para eu terminar. Josué 2, 10 e 11. Leia, por favor. Porque temos ouvido que o Senhor se lança após afirmar temer diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos meus eleitos amorreus, a Seom e a Og, que estavam na além do Jordão, os quais destruíste. 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais por causa da vossa presença, porque o Senhor Vejam, e ouvindo falar. Você sabe por que Raabe não morreu? Você sabe por que a família de Raabe não morreu? Alguém diz que Raabe, por ser uma prostituta, era uma mulher louca. Se ela fosse louca, ela falaria tudo isso aí? Quem está falando isso aqui é Raabe. Quem está dizendo isso aqui, tudo isso ali é Raabe. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. E ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Olha que declaração. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela só ouviu falar. Quem você tem ouvido falar, irmão? Ah, quem tem emprestado o teu ouvido, irmão? Como é que tu quer crescer se só ouve desgraça? Só ouve problema? Não, eu tenho que ouvir a Globo. Vai ouvindo. Fica à vontade. Fica à vontade. Vai ouvindo, não tem problema nenhum. Não, eu tenho que chegar... As minhas amigas, elas não são crentes, mas eu sempre gosto de ouvi-las. Elas são ímpias, mas eu gosto de ouvi-la. O conselho delas, sim, Salmo 1. Vai lá. Que não anda segundo o conselho dos bem-aventurados. Feliz é. Cuidado. Nem se detém no caminho dos pecadores. Pastor, só quer dizer que eu não tenho que andar eu não posso trabalhar com os ímpios? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se deter é outra coisa. Sabe o que é se deter? Sabe o que é se deter? É isso aqui, ó. Ele está vendo que está todo mundo ali falando chocarrice, falando coisas que desagradam a Deus. Tu está ali, naquela risaiada, como se nada tivesse acontecendo. Tu já se misturou com eles. Você pode viver num covil de pecadores, mas você pode não se contaminar. Que é isso, pastor? Daniel? Ele estava no centro babilônico. A corrupção estava ali em todos os níveis. Aleluia! E ele disse, eu não vou me contaminar. Essa é uma decisão. Eu não quero. Eu decidi. Eu vou agir assim. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Traga uma palavra de Deus essa noite. Ouvir falar de Deus, ouvir falar de Jesus, traz livramento para a nossa vida. Raabe só não morreu, e nem a família dela, porque ela ouviu falar desse Deus. Quem é esse Deus? Esse Deus não é pelego, não é mentiroso. Esse Deus, Ele é tremendo. Ele cumpre, Ele faz as promessas e cumpre as suas promessas.
Ainda que a gente não entenda o momento que nós estamos vivendo, Ele cumpre. Ele cumpre. Ele só quer que você ouça falar de mim. Sabe o que Moisés fazia, Marlon? Sabe o que Moisés fazia? Moisés mandava que os pais contassem para os filhos todos os feitos de Deus. Os filhos precisam ouvir o que Deus faz. Os filhos precisam ouvir que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os filhos precisam ouvir que o nosso Deus, Ele não está distante, Ele está perto. Deus, Ele quer estar pertinho de nós. Ele quer nos abraçar. Ei, está pensando que Deus está aqui olhando, dizendo, você tem que estar afastado porque tu faz isso, tu faz aquilo. Não, não. Deus quer estar próximo de nós. Ele demonstrou isso com Adão. Adão, onde estás, Adão? Onde você está, Adão? Adão, onde você está? Eu saí da tua presença, Senhor. E aquilo outro, ei, tu tem a opção. Tu pode ser ou Adão ou Davi. Adão, quando pecou, fugiu de Deus. Davi, quando pecou, fugiu para Deus. Você decide o que você quer. Nessa noite, como está o teu coração para ouvir a voz de Deus? Aleluia! Repita após mim. Ouvir a Deus, em tempo oportuno, traz livramento. Pastor Dantas, sabe por que Raabe não morreu? Porque ela ouviu. Ela ouviu. Ouvir a Deus é certeza de livramento. Às vezes nós estamos aqui nesse culto aqui. Alguém está com um problema interno que nem sabe. Nem sabe o problema na saúde, mas só por você estar ouvindo a palavra, e você está dizendo, essa palavra é para mim, eu estou crendo que Deus está fazendo um milagre. Enquanto nós estamos aqui nessa reunião, Deus ordena o anjo, vem com bisturis, cura, e você nem sabe que foi curado nesta noite. Aleluia, aleluia. Ei, a igreja é o único lugar que a imprevisibilidade é uma marca de Deus. Você vai no shopping, é a mesma coisa. Lojas das mais diversas para você comprar e gastar. Tu vai no circo, tu vai no parque, é a mesma coisa. Na igreja não. Na igreja, Deus exibe a tua sabedoria. Na igreja, Deus desmascara Satanás. Na igreja, Deus faz tudo diferente porque Ele é Deus. Ele não é previsível. Deus anda na imprevisibilidade. Se Deus fosse previsível, Mário, o mar nunca ia se abrir para Moisés, porque Moisés nunca pensou que o mar se abriria. Alguém que vai dizer que é o contrário? Alguém aqui, algum exegeta que vai provar o contrário? Que Moisés já saiu lá do Egito sabendo que Deus abriu o mar vermelho? Não. Ele já saiu de lá com essa certeza? Não. Sabia de nada. Tanto que ele ficou desesperado. O que eu faço, Senhor? Moisés, o que você tem na mão? Tem uma vara. Taca no mar, rapaz. Por que clamas a mim? Esse egípcio agora visto, nunca mais outra vez o vereis. Diga ao povo que marche, Moisés. Mas diga ao povo que marche, mas sabe por quê? Coloque lá, Êxodo 15:8. Êxodo 15:8. Aleluia. Leia lá. Na minha tradução, pastor Eliseu, ele diz assim, ó. E no sopro de uma de suas narizes. Uma. Não foram duas. Aqui, ó. É isso aqui que Deus fez, ó. Aqui, ó. Quando ele fez isso, uma... E a Bíblia diz que abriu do Oriente para o Ocidente. Ou seja, o mar abriu de lá para cá. Eles estavam aqui, ó. O mar veio abrindo de lá para cá. Já entendeu o mistério? Entendeu o mistério? Ou seja, Deus fez o mar se abrir, um tapete vermelho para eles assim, ó, na frente deles. Ó. Entenderam? Quando Deus quer honrar, não adianta.
Quando Deus quer honrar, Ele faz o mar se abrir de frente para trás, de trás para frente, só para que o nome dEle seja glorificado. Deus não anda na previsibilidade humana, Ele faz da forma dEle. Quem você tem ouvido? Sabe por que essa mulher do fluxo do sangue não morreu? Aquela ali, pastor Marlon, pastor Júlio, pastor Tiago. Aquela ali era a última cartada daquela mulher. Se ela desprezasse o ouvir falar de Jesus, era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Eu concluo aqui dizendo, e quando você começa a ouvir falar dele, vendo só desgraça? Como é que você consegue ativar a tua fé nisso aí? Você começa a ouvir falar dele, vendo só desgraça. Eu aqui fecho a Bíblia. Essa é uma mensagem um pouco mais longa, mas eu paro aqui, que eu tenho uma reunião. Quando você começa a ouvir falar dele, mas você ouve falar de um Deus amor, um Deus transformador, um Deus que faz, um Deus que dá vida, né? E tu só vê desgraça. Será que isso tem condições de gerar uma fé em você? Posso dar um exemplo? Ruth. Noemi, o tempo todo falando do Deus que ela conhecia. Só que Noemi, inesperadamente, o seu marido, Elimeleque, morre. A Bíblia não diz por que ele morreu, só diz que ele morreu. Como se não bastasse a morte do marido, ela tem 2 filhos, Malom e Quilion. Os 2 filhos também morrem. Puxa. Malom, esposo de Ruth, Quilion, esposo de Orfa. Ruth, no meio do sofrimento, ouve falar desse Deus. Entra um pouquinho na história dos hebreus e você vai perceber quem era Ruth. Ruth era uma profetisa, idólatra, criada com toda estrutura ao Deus de Camus. Ela ouve falar de Deus, pastor Elizabeth, no ápice do sofrimento. Viu o sogro morrer, viu o cunhado morrer e viu o marido morrer. E aí, Noemi reúne as suas 2 noras e diz o seguinte: ficai aqui, porque eu vou voltar para ajudar. Olha como a mão de Deus pesou sobre a minha vida. Vocês são novas, são bonitas, podem reconstruir as vossas vidas. Orfa, ao olhar para a proposta de Noemi, entendeu que era uma proposta adequada e disse: realmente, ficarei por aqui, reconstruirei a minha vida. Mas isso não foi a mesma coisa com Ruth, porque Ruth ouviu falar desse Deus e no coração dela gerou uma fé inabalável. E Ruth faz uma declaração extraordinária, pastor inabalável. Qual foi a declaração de Ruth? Não me iste para que te deixes. Ela está falando ainda na horizontal, aqui ó. Ela está falando ainda no campo físico. Não me iste para que te deixes e que nem me afaste de ti, porque onde tu fores, irei eu. Ela está falando ainda na horizontal. Está no campo físico.
Onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, pousarei eu. Onde tu pisares, pisarei eu. Agora, ela sai do campo físico e entra no campo metafísico. Agora, ela mexe com as estruturas espirituais. Aquela ex-profetisa do Deus de Camus, sacerdotisa do Deus de Camus, agora ela faz uma declaração: eu rejeito, como se ela estivesse dizendo, eu rejeito toda a tradição idólatra que eu aprendi, porque a partir de hoje, Noemi, com todo o sofrimento, meu marido morreu, meu cunhado morreu, meu sogro morreu, todo mundo morreu, você voltando angustiada, mas a partir de hoje, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Só porque ela ouviu falar desse Deus. Aleluia! Ouvir de Deus, ouvir falar de Deus, também no sofrimento, gera uma fé inabalável. Pastor Elisama, os verdadeiros amigos se mostram no momento do sofrimento. É no momento do sofrimento, quando a situação está quebrada, os amigos falam assim: estou aqui. Estou aqui. Fica quietinho, calma, estamos aqui. Isso gera uma fé. E se gera uma fé, gera um novo propósito. Se gera um novo propósito, gera um novo caminho. Se gera um novo caminho, vai gerar novas expectativas. Se geram novas expectativas, prepare o coração. Deus está vindo como um avalanche, dizendo: o momento é chegado. Eu tenho que parar. A vontade é continuar, mas eu tenho que parar. Aleluia. O que você tem ouvido? A quem você tem ouvido? A quem você está emprestando seu ouvido? Toda vez, Márcio, que eu chego, você está de serviço lá, toda vez, eu não sei se ele faz isso com todo mundo, mas comigo ele faz. Toda vez que eu estaciono o carro, com o Márcio está de serviço no estacionamento, ele fala: pastor, Deus me deu uma palavra. E me entrega uma palavra profética. Vem andando comigo até o templo e só falando: porque Deus, porque... E eu paro para ouvir, Você vai? É isso aí, Márcio. É isso aí. E ouvindo falar de Jesus. Ouvir. É isso aí. Aleluia. Quer ter tranquilidade no que falar? Ouça de Jesus e fale desse Jesus. Ouça de Jesus e fale desse Jesus. Fale. Poxa, caiu bem. Bom, vamos cantar. Vamos ficar em pé. Vamos cantar a música aí. Gostei. Minha fé